Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Mais um episódio da série A Minha Vida de Imigrante. E dessa vez eu vou falar com uma pessoa que morou na Polônia. Temos muito assunto a tratar nesse episódio. Fica com a gente até o final. Vamos ver. Estou aqui hoje com o Luciano Souza. O Luciano é um brasileiro que morou na Polônia e ele tem muito a contar para a gente. Seja bem-vindo ao canal, Luciano. Obrigado, Cristina. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Luciano, conta um pouquinho da sua vida. Você morou na Polônia até 2018, não foi isso? Eu cheguei na Polônia em 2016, final de 2016, e fiquei lá durante 3 anos. Foi uma experiência maravilhosa, né? O intuito principal era apenas aprender a língua, que era para ficar apenas 1 ano. As coisas foram acontecendo, o visto de estudante expirou, já em seguida consegui um trabalho. Fiquei mais 2 anos com Work Permit, né? Foi maravilhoso. Uma curiosidade, por que você quis aprender polonês? Pois é, bem interessante, é uma coisa, né, bem atípica. Língua polonesa, é apenas a Polônia que fala, né, independente de outros países, por exemplo, né, língua portuguesa, inúmeros países, inglês, enfim. A questão da Polônia, né, na minha vida começou pela minha irmã, que quando ela tinha acho que menos, até ela tinha bem novinha, acho que uns 8, 9 anos. Então ela foi convidada por uma amiga para participar do folclore polonês, do grupo Wisła, que é a comunidade polonesa do Paraná, que ele representa, assim, sabe? Então, ali existem, nesse grupo, no nosso grupo, né, tem inúmeras atividades, dentre elas o folclore. Então, minha irmã já começou dançando, de pequena, e ficou durante, acho que uns 12 anos lá, e nesse período, ela foi se engajando cada vez mais, inclusive nós, meus pais também, e eu como fotógrafo, acabei também fazendo uma viagem com eles em 2008 para a Polônia, num festival, que até então a minha irmã também não conhecia a Polônia, então fomos pela primeira vez para a Europa. E aí nós fomos cada vez mais se engajando com o grupo e voltamos da Polônia em 2008, depois fomos em 2011 de novo. Então o interesse pela cultura foi crescendo bastante, sabe? Minha irmã, então, e aí em 2014, 15, por aí, ela participou e ganhou uma bolsa para fazer o mestrado dela. Ela se formou aqui e foi fazer o mestrado na Polônia. Então, nesse primeiro ano de mestrado, eu também gostei de tudo que ela estava passando lá e eu me interessando, e eu sempre fui de viajar. Sou fotógrafo, sempre gostei de fazer foi mochilões, né, e as viagens fotográficas. Então, eu já conhecia muitos países antes de eu embarcar para a Polônia. E minha irmã lá, fui gostando de tudo. Pensei, deixa eu fazer uma experiência nova. Vou ter uma oportunidade, né, buscar essa oportunidade de passar 1 ano para ter essa experiência no exterior. E por que em outros lugares? Eu já estava tudo ok com a Polônia, né, já tinha ido para lá 2 vezes e minha irmã já estava lá, então não sou fluente ainda, infelizmente, porque lá a gente acaba se folgando muito com o inglês, sabe? Então, mas era aquela coisa, mesclando inglês com polonês, né? Dá para me viro bem, assim, né? Minha irmã já é super fluente, porque ela ela teve que aprender bem mesmo para poder fazer o curso dela lá, né? Porque senão não tinha como. Aí depois de tudo isso, que nós fomos atrás e ver a questão da descendência, entendeu? Então foi ao contrário a coisa. Nós já sabíamos, obviamente, que tínhamos a descendência de tataravó lá para trás, assim, que ela era polonesa, mas depois da viagem, depois dessa experiência, assim, da Polônia, que nós fomos, de fato, atrás mais dessas questões e descobrimos que a nossa descendência é de tataravó. E, resumindo, essa é a minha ligação com a Polônia. Eu conheci Curitiba e sei que tem uma comunidade grande ucraniana aí, né? Inclusive até um memorial. Mas essa tua busca, né? Essa tua experiência com a Polônia, eu vejo que foi uma coisa mais assim de busca de uma descendência, talvez, né? Assim, foi uma coisa meio intrínseca que aconteceu na tua vida e na vida dos teus familiares também, né? Sim, sim, exatamente. E que valeu muito a pena. Então, hoje em dia, estamos bem inseridos assim na cultura, sabe? Até eu tenho muitos amigos, né? Depois de tudo isso, porque eu voltei faz uns 2 anos e meio que eu voltei da Polônia. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho muitos objetos que muitos poloneses não têm,
sabe? Então, quando eu faço umas chamadas aqui com os amigos poloneses meus, eles falam, nossa, Luciano, você tem tanta coisa da Polônia na tua casa. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem a coleção da minha mãe aqui, que eu trouxe de presente para ela, vários pratos dos lugares que eu viajei, né? E trouxe. Você, como eu, gosta também dessa questão da Segunda Guerra Mundial, né? Eu descobri recentemente também que eu sou descendente de judeu, mas antes disso, antes dessa minha descoberta, eu já gostava dessa questão toda, né? Tanto é que eu fui a Dachau, que tem um campo de concentração lá em Munique, lá na Alemanha. Mas você, lá na Polônia, chegou aí até o campo de concentração em Auschwitz? Ah, sim, com certeza. Então, Auschwitz é o principal, na verdade, é o principal turismo que se faz na Polônia, que as pessoas pensam, é a visitação em Auschwitz, né? Então, o carro-chefe, né, quando eu trabalhava com turismo lá, o carro-chefe do turismo lá comigo era levar os meus turistas para Auschwitz. Fica numa região um pouco afastada de Cracóvia, no sul da Polônia, e lá, né, como todo mundo já tem conhecimento disso, aconteciam as atrocidades do Holocausto, né? O ambiente, assim, é carregado, tem essas energias, assim, sabe? Então, mas as pessoas se interessam muito, e é muito importante também, né, as pessoas que têm interesse, claro, visitar pela questão cultural e de conhecimento. Não é nada agradável, obviamente, você vê tudo aquilo, porque é muito triste, mas pela questão cultural e por conhecimento, é muito válido, sim. Agora, o Auschwitz, se eu não me engano, é o maior campo de concentração, foi o maior e ainda é preservado, né, como o maior campo de concentração dos judeus? Sim, sim, é o maior campo de concentração na Europa, foi Auschwitz, com certeza. E ainda toda a estrutura lá existe, né? A questão espacial da coisa é enorme. Existem muitas ruínas, porque muita coisa também foi destruída pelos alemães na época para eles, né, não deixarem provas. A grande maioria das edificações, do tamanho do campo, existe lá ainda. E eu sempre li muito sobre a Segunda Guerra. E o interessante, depois, quando eu cheguei lá, fui conhecer pela primeira vez e depois também a começar a trabalhar, o interessante é você ter aquela vivência psicológica que você leu, imaginou, e depois você, de fato, a campo ali, vendo tudo aquilo que você imaginou nos livros, e agora estou aqui presente vendo tudo isso, né? Tendo em vista tudo que está acontecendo agora lá no leste europeu, né, envolvendo essa questão aí da Ucrânia com a Rússia, você acha, na sua opinião, é viável a pessoa querer ir estudar ou trabalhar lá nesse exato momento? Eu acho que ainda é viável, sim, né? Porque tudo vai depender. Claro, sabemos que do lado de lá da fronteira, isso falando Polônia, digamos assim, estando na Polônia, do lado de lá da fronteira, para a Ucrânia, a coisa é muito feia, obviamente, não tem, né, nem o que discutir sobre isso, mas eu acredito que ali na Polônia e dos países ali da União Europeia, da OTAN, ainda está seguro, né, dá para confiar, né? Enquanto a OTAN não entrar nisso, eu acho que ainda é seguro, sim, e não precisamos pensar em insegurança ainda não, sabe? Em relação ao estudo, é fácil aprender assim, o polonês porque a gente sabe que tem uns caracteres bem diferentes, né? Como é que foi a tua experiência em relação a isso? É bem difícil, claro, mas eu digo assim, tem esses caracteres diferentes, mas é o alfabeto romano ainda, entendeu? A base é o alfabeto romano, diferente do cirílico, que é lá mais pro leste, Ucrânia e Rússia e tal. Então, ainda com a Polônia temos o alfabeto romano, então acaba sendo mais familiar, digamos assim. Mas existem alguns caracteres mesmo que não tem no nosso alfabeto, obviamente. Alguns caracteres da Polônia, sim, não existem no nosso alfabeto, mas a base é o alfabeto romano. Você Então, teve, existem muitas palavras bem parecidas, assim, sabe, com nossas palavras. não teve nenhuma dificuldade assim em relação a. Bom, foram 2 ou 3 anos que você passou lá estudando, né? Estudando um ano, né, e depois os outros 2 anos trabalhando. E você trabalhava em que área lá? Então, eu consegui atuar no turismo lá. Então, eu desenvolvi uma ideia bem interessante, até pelo fato de ser fotógrafo. E eu já tinha, anos atrás, aqui no Brasil, já trabalhava, um dos meus primeiros empregos foi o turismo. Eu resolvi empregar uma ideia interessante, assim, porque não existia nenhum fotógrafo que fosse guia. E nem guias que tivessem câmeras para fotografar os passeios. Então, eu pensei, vou fazer um esquema aqui bem interessante, que é convidar os brasileiros para vir para cá, porque ninguém oferece a língua portuguesa aqui na Polônia, né? Lembrando, falando aqui Polônia, os brasileiros vão gostar disso e também pelo fato de que eu posso estar com a minha câmera fotografando os lugares que eu estiver viajando com os meus clientes e eles receberão imagens maravilhosas profissionais dos lugares que estarão
visitando, bem bolado, entendeu? E deu certo. Passeios que eu fazia com eles, nossa, eles adoravam, porque depois recebiam aquelas imagens lindas dos lugares que eles estavam e não precisavam se preocupar em fotografar, ficar fazendo selfie, aquela coisa, e curtir o momento. Muitas pessoas, quando pensam em imigração, ou é para estudar, ou é para trabalhar, ou os dois. Com a tua experiência lá, como é que é a questão de trabalho para imigrantes? Focando aqui no nosso caso, os brasileiros. Inicialmente, assim, existe aquela barreira cultural, né? Porque você sempre vai ser um estrangeiro lá, não adianta. Mas você tendo inglês e principalmente a área de TI, que está empregando muito lá, aí sim você se dá bem, tem uma vasta área dentro do TI, onde você possa conseguir uma oportunidade. Já outras áreas já não é tão fácil, porque a barreira linguística é grande, questão porque é difícil, é muito difícil você aprender o polonês. Mas o bom, em contrapartida, o bom porque eles falam muito inglês, bem mais que aqui no Brasil. Tendo o inglês já basta, porque o país, como eu falei, eles falam muito inglês e isso ajuda muito. É uma realidade aqui em Portugal também, viu? Luciano, você, por acaso, presenciou algum tipo de conflito? Não, mas assim, eles, pela questão cultural, eles são muito aficionados, porque também, né, viveram desde a Segunda Guerra, comunismo e tudo mais, com aquela relação com armamento bélico, com vestimentas em lojas de vestimentas militares, inúmeras questões assim que eles são muito mais militarizados na questão, não de fato, mas em sim pela questão cultural, por gostarem da coisa, assim, sabe? Não, nunca presenciei nada. Eu fui até em algumas feiras onde acontecia alguma parada sobre determinado assunto militar, que até tinha daí alguns estandes lá onde eles praticavam tiros reais mesmo, e de qualquer idade, até um menininho pequeno assim com o pai, e tinha lá uma carabina ou pistolas e eles atiravam, que era um evento interessante, fazia parte de todo o evento aquele stand de tiro. Claro, tudo segurança e tudo mais, né? Até mesmo durante o verão aqui pela Europa, existem as famosas festas medievais e as feiras medievais, né? E onde acontecem vários eventos, até roupas características da época medieval. E, claro, às vezes, tendo oportunidade, e como aqui em Portugal, em quase todos os concelhos, quase todas as cidades, há algum castelo ou ruínas do castelo, muitas festas acontecem lá dentro. E por falar em cultura, como era a gastronomia lá? Essa era uma das áreas que eu mais gostava, né? Porque eu sempre comi bem lá. Por incrível que pareça, nós aqui do sul do Brasil, nós não, para mim não nada foi tão, não teve muitos contrastes e muitas coisas novas, né? Claro, só a questão de temperos, enfim. Porque aqui nós temos muitas coisas pela questão de colonização europeia, né? Que existe lá. A questão de alimentação para mim foi super tranquilo. Gostei muito do que eu conheci lá mesmo, não sendo muita novidade para mim, né? Mas, claro, obviamente, muitas coisas eram novas que eu não conhecia, né? Que eu acabei gostando mais ainda. Mas, por exemplo, o pirogue. O pirogue para nós aqui no sul, em Curitiba principalmente, é uma coisa super trivial, que não é uma coisa difícil de achar. No mercado você acha, né? E quando eu levava os meus clientes brasileiros para fazer o tour por lá, até gastronômico, eles não sabiam o que era pirogue. Nem eu sei. Para nós aqui no sul, isso é super comum. É aquele pastelzinho, que ele é fervido ou frito, que você come recheado, obviamente, e você come com molho. E saboroso. É, digamos assim, que seria uma comida bem tradicional, bem popular deles, entre outras também. Eu tenho várias experiências engraçadas e inusitadas em relação aos micos de viagem. Também tenho, porque não é possível ter morado tanto tempo num país com uma cultura diferente, uma língua diferente, e não ter tido nenhuma experiência. Mas, olha, acho que muitas, na verdade. Não tem nem como... Até eu tenho que pensar mais para lembrar pela quantidade de micos. Eu não digo micos, mas eu digo como... Não, micos também, mas perrengues também, sabe? Tem uma diferença entre mico e perrengue, né? Perrengue é um pouco mais complexo e o mico é um pouco mais divertido, talvez. Tive vários, inúmeros. E não só na Polônia, mas como na minha vida inteira de viajante, assim, né? Eu perdi o avião, eu estava em outro aeroporto, e o aeroporto era pequeno, fechava. Então, eu tive que voltar para o centro e ali nesse aeroporto, que ficava 24 horas, dormir, para que no dia seguinte
tentar comprar um novo bilhete, com preço daquele jeito que a gente imagina, né? E aí sim embarcar no dia seguinte. Então, todo esse processo, que levou, né, de uma tarde até a noite, até de manhã, parecia que foi uma semana, né, pela complexidade que foi toda a movimentação de ir de um aeroporto para o outro, e depois voltar para esse mesmo aeroporto, e ter que dormir nele, para depois voltar para aquele, que só lá que tinha a saída para onde eu ia viajar. É divertido depois? Mas na hora, dormir em poltronas e saber que ainda vai pagar caro por um novo bilhete e passar fome, porque ali já não tinha mais nada aberto para comprar. É um mico e perrengue ao mesmo tempo. Eu tenho dois mitos, mas não vou relatar aqui na tua experiência. Um, que aconteceu a mesma coisa comigo no Chile, eu tive que dormir no aeroporto, e outra que aconteceu em Paris. Mas lá em Paris foi excelente, porque eu ganhei eu sofri um overbook, né? Quer dizer, na verdade, o voo que eu estava sofreu um overbook, e me ofereceram por 2 vezes para que eu ficasse em Paris, com tudo patrocinado pela Air France, e eu adorei. Deve ser por isso que eu amo Poxa. Paris, né? Valeu. E sabe, até por coincidência, aconteceu também comigo no Chile também. Mesma coisa, assim, perdi também o avião, mas não foi aí não foi por atraso meu, foi devido ao trajeto que eu fiz lá, e, enfim, tive que também ficar lá em Calama, no norte do Chile, no deserto, o aeroporto fechava, tive que ficar para fora e dormir, e imagine, você no deserto, né, lá no norte do Chile, ia acontecer tudo isso. Também foi um perrengue legal. Se você está gostando da nossa entrevista, o seu like é bem-vindo e o compartilhamento também. Você, depois de tudo isso, voltou a morar no Brasil. Você tem vontade de retornar para a Polônia? Sim, tem. Tenho bastante vontade, sim. Esperar passar toda essa bagunça aí. E com certeza, acredito que eu vá, né, bolar novos planos e voltar para a Europa. E, claro, eu gosto muito, é um país maravilhoso e eu gostaria de voltar, sim. Porque eu nunca gostei de frio. Sempre gostei, almejava morar mais para cima do Rio de Janeiro, porque eu nunca gostei de frio. E sempre falo, quem me conhece fala, como que você foi para a Polônia, né? E que ideia foi essa? Mesmo não gostando do frio, a neve em si, até isso acho que é uma coisa que encanta muito os brasileiros, porque nós não temos, né? Então a neve é uma coisa que é fascinante. Eu, desde a primeira vez que vi, até sempre fiquei empolgado, né? Porque é lindo isso que nós não temos. Né? Você não sofre lá, como eu sofro aqui em Curitiba com frio, porque lá tem estrutura, tem tudo. E sem falar, né? As paisagens são maravilhosas, as paisagens nevadas, a oportunidade de você ir para um lugar, uma montanha e fazer coisas que você não imaginava. Por quê? Porque a estrutura que tem lá, e você também sabendo de que roupas, não é o excesso de roupas que vai fazer você se manter, e sim as roupas certas, e aí você aproveita. Você consegue se manter muito bem no inverno lá, porque a estrutura é favorável às pessoas e acesso, né, a qualidade de aquecimento, enfim, coisas que nós nem imaginamos. Achamos que lá todo mundo sofre de frio, e não é assim. Isso é uma verdade também. Sem contar meios de transportes e outras. É tanta coisa para a gente falar, não é? Que fica Sim, difícil a gente concatenar em um vídeo. Transporte lá, você não precisa ter o seu próprio carro, né? Lá na Polônia, tudo funciona muito bem, o preço justo dos transportes e das coisas em geral, e a qualidade de vida, sabe? E também, né? E também a segurança. Isso é coisa... A Polônia até é um dos países mais seguros do mundo, assim, sabe? Eu já viajei vários e a Polônia é um dos países mais seguros. A liberdade que as pessoas têm de fazer as coisas em qualquer momento, qualquer lugar, em qualquer horário. Esses contrastes, assim, também me chamavam muita atenção. E a qualidade de vida que tem na Polônia, e a Polônia não é um país rico como a Alemanha. Mesmo assim, é um país seguro, com qualidade de vida absurda, assim, sabe? Para a gente finalizar, eu acho muito interessante essa troca, essa diversidade de uma cultura para outra e essa vontade que a gente tem de explorar o mundo. E essas diferenças culturais, na verdade, que foi um dos principais atrativos, sabe, para eu permanecer lá, ir atrás de novas aventuras, oportunidades lá, sabe? Tudo que é diferente, assim, né? Acho que chama mesmo a atenção de quem gosta de viajar. Por isso que nós viajamos, né? O leste europeu é muito mais exótico para nós brasileiros. Então, eu adorei tudo. Assim, não vou falar que, claro, foi mil maravilhas, porque não, mas no balanço geral, vale muito a pena, né, você
ter essas experiências novas e buscar coisas novas e aproveitar. Então, eu desejo que tudo se resolva para você, que você consiga aí realizar o seu sonho, ou de visitar, ou de voltar a morar aqui, aqui não, né? Na Europa, eu ia dizer que na Polônia, aqui na Europa. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada, Luciano. De nada, eu que agradeço a oportunidade de dar o meu depoimento e falar tudo isso, porque ajuda muito, né? As pessoas também conhecerem um pouco mais. Luciano César, com Z, fotografia. Eu tenho um vasto material, tanto das minhas viagens, da Polônia, os materiais da minha atuação, hoje em dia profissionalmente também. Vamos Vamos ver! Obrigada.